nossa empresa trabalha exatamente com essas questões todas voltadas para a barragem, principalmente no setor de mineração. Também trabalhamos com barragens do setor hidrelétrico e de outros setores também. Mas, assim, o que a gente achou bastante interessante nessas palestras é a evolução da técnica, né? A gente sempre bate, assim, na modelagem desses fenômenos hidrodinâmicos com a qualidade da informação, né, no levantamento topográfico, né? E o que chamou a nossa atenção foi que essa ferramenta é uma ferramenta que nos trouxe rapidamente a qualidade que a gente desejava para o trabalho que a gente está desenvolvendo, né? Que é para, no caso, a Nexa, que é uma mineradora. A aplicação do caso é para a barragem de Aroeira e permitiu também que a gente comparasse com outros levantamentos que foram utilizados no passado e com a necessidade de rever esses estudos agora, até por um ofício da SEDEC, né, que precisou a gente ter um levantamento mais preciso e um item específico no PAI-BM, que a gente desenvolveu. A gente pôde comparar a qualidade, né, desse produto, e a gente veio trazer aqui para vocês, que foi bastante interessante. Esse levantamento, se não me engano, que foram 1 mês e meio, não foi mais ou menos? Foi o produto. 30 dias. Então, assim, é muito rápido, né? Se você fosse fazer um levantamento a laser ou qualquer outro tipo de levantamento para uma área do poste que foi levantado, a gente levaria pelo menos aí 3, 4 meses. E por um preço, um custo-benefício muito baixo. Então, vamos lá. Nessa apresentação aqui, eu vou fazer a primeira parte, depois o meu amigo aqui vai fazer o resto. Bom, fazer uma pequena introdução. A maioria aqui já conhece essa questão de ruptura de barragem, é só para contextualizar e nivelar o conhecimento. Bom, por que a gente faz o estudo de ruptura de barragem? Na verdade, é um estudo de ruptura hipotética para a gente poder usar um plano de ação de emergência, né, que deve ser acionado quando você tem um processo, né, de ruptura de barragem ou se iniciando, né, e você precisa do mapeamento da inundação, que é você fazer o levantamento da mancha, né, para você verificar as áreas impactadas, todas as estruturas dentro dessa área, as populações, e no final das contas é o quê? Para salvar vidas, né? Então, tem um interesse muito grande da Defesa Civil que esse estudo seja bem feito. E aí a qualidade do dado é muito importante. Nós tivemos aqui uma experiência nesse ano de 2019, numa barragem no sul de Minas, que ela não rompeu, mas ela entrou num estado de emergência, e a mancha de inundação que foi levantada aí por volta do ano 2012, ela estava já totalmente incoerente, né, com a própria topografia da região que o estudo foi feito. Isso chama muita atenção porque numa emergência você precisa fazer, né, o levantamento dessa área, tirar as pessoas dos locais, e tinha inconsistência. Você estava num lugar mais alto que o escoamento não chegava, e um lugar mais baixo que não chegava, coisas assim, né? E a gente refez o estudo e conseguiu tirar todas essas inconsistências. Bom, mas como eu ia falando, esse mapeamento da inundação, no final das contas, é para você usar no plano de ação de emergência.
a gente fala quantificação de danos e riscos, classificação do dano potencial associado, requisito legal e responsabilidade social. Falar rapidamente aqui dos aspectos legais, né? A Lei Federal 12.334 de 2010 foi o primeiro marco assim no nosso país para se cuidar mais dessas questões relacionadas a rompimentos de barragem. Obviamente isso tem um histórico, né? Foram acontecendo vários e vários eventos de ruptura, muitos eventos que não eram divulgados, até por questões, né, de interesse dos empreendedores, né? Mas ela veio dar suporte, né, a todas essas ações voltadas para segurança de barragem. Outra lei importante, que é a Lei Federal 12.608 de 2002, que é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, que veio integrar a Defesa Civil em todo esse processo. No setor de mineração, nós temos a portaria DNPM 7039 de 2017, que define periodicidade de execução de autorização, qualificação dos responsáveis técnicos, conteúdo mínimo e nível de detalhamento para PSB, que é o Plano de Segurança de Barragem, ISR, Inspeção de Segurança Regular, ISE, Inspeção de Segurança Especial, RPSB, que é Revisão Periódica de Segurança de Barragem, e o PAI-BM, que são as ações, né, que o empreendedor tem que fazer para poder garantir a segurança da barragem. Então, essa portaria do NPM 7389, que vai acompanhando a Lei 12.334 de 2010, define o PSB, né, o Plano de Segurança de Barragem, e os vários volumes que acompanham esse processo, sendo que o volume 5 é o PAI-BM. Bom, aí a gente vai falar um pouco dos dados de incerteza social do estudo da Ambrake. O volume propagado, que são incerteza associada à quantidade de material propagado em caso de barragem de registro de sedimentos. Esse problema está muito relacionado realmente com as barragens de rejeito, né? As barragens de água não tem esse problema assim, pelo menos tão grande, talvez assoreamento, mas são pouco expressivos, né? Então, essa questão de quanto você consegue mobilizar desse material para jusante é um problema também importante. A formação da brecha de ruptura, você tem uma diversidade de formulações empíricas e físicas para a estimativa da geometria e tempo de abertura da brecha. Também não há ainda uma metodologia totalmente aceita e tem várias empresas que vão usando formas diferenciadas, né? A rugosidade do terreno jusante, a atualização das imagens da região para a representação do uso e ocupação do solo, e aí essas imagens mais precisas, vamos dizer assim, da região, são bastante importantes para você caracterizar isso. A topografia do vale é jusante, né? Resolução e representatividade da área atingida, então mancha de ruptura. Bom, é muito importante a gente dentro desse levantamento conhecer, né, a calha do rio, né? O que é a calha principal, né, o leito maior, a planície de inundação, isso tem que estar bem definido. E se você não tiver uma topografia precisa, você acaba não tendo muita noção desses, né, dessas calhas, como é que elas se desenvolvem ao longo do leito do rio. Isso a gente vai ver mais tarde, e o Felipe aqui vai falar justamente sobre esses levantamentos que a gente pôde comparar, né, e comparando com o que a TecTerra nos ofereceu de produto, para vocês perceberem a diferença. Foi bem interessante.
Então, a gente tem uma calha principal, a calha, geralmente, a calha secundária, onde você tem, às vezes, ocupação indevida, né? E até a professora falou aí dessas questões também, que às vezes você tem a inundação dessa região periférica, que é onde tem casas, e as cidades vão se desenvolvendo e ocupando esses espaços, que antigamente não era um problema porque não tinha essa população. Agora que começa essa população a ocupar esse espaço, é um problema muito importante, porque elas são, na verdade, afetadas com essas questões, tanto de naturais e recorrentes, né, das cheias dos rios, como também num processo de ruptura de barragem. Então, a morfologia do curso d'água é muito importante, porque é importante que você consiga identificar como é que esse leito se desenvolve ao longo, né, dessa planície de inundação. Agora o Felipe vai continuar falando aqui dos exemplos, né, que foram rodados para vocês entenderem. Então, eu fiz essas simulações em relação a essa barragem de Aroeira com topografia gratuita, na ocasião foi em 2017. E assim, o que eu notei é que essas topografias SRTM e ALOS, elas não têm a capacidade de representação do que a gente viu antes. Ela não tem capacidade de representação da cara menor, da cara maior, porque se você pega, voltando um slide aqui, se você pega um ponto a cada 30 metros, como essas barragens que a gente costuma trabalhar geralmente ficam na cabeceira de bacias hidrográficas, então são rios pequenos, elas não vão conseguir representar muito bem o que é cada menor, o que é cada maior, o que é planície de inundação. Então, aqui, mais para frente, a gente vai inclusive ver que, em alguns casos, nem a planície de inundação ela consegue representar bem, se você pegar as seções transversais do rio. Então, assim, muito menos meandro, muito menos se o rio ele é entrelaçado, se ele é linear, se ele tem meandros, né? Então, esses aí são os problemas que eu tive na hora de utilizar essas topografias gratuitas. Eles não representam meandros, não apresentam perfil longitudinal consistente, as informações são desatualizadas. Se a gente pegar o SRTM, é um levantamento de, não sei, 2000, 2001, o ALOS é 2011, então a gente precisa também, como essas áreas de mineração geralmente sofrem muita alteração, a gente precisa de uma informação atualizada para fazer o estudo também. Basicamente isso. Aqui eu faço uma comparação para esse trecho aí, da topografia que a gente adquiriu para esse estudo de ruptura. Esse aí, no caso, é um pouco a montante da barragem, mas foi o lugar que eu achei mais interessante de mostrar a diferença entre as três topografias. O que vocês veem, essa área verde é uma área de várzea, uma área assim, bem plana mesmo. Isso aí é lá no centro-oeste de Minas, então as áreas lá são bem planas. Isso aí a gente vê entre essa parte aqui e essa parte de cá, que não está aparecendo muito, é coisa de 2 km. E são 2 km que permanecem na mesma curva de nível, basicamente. É uma área muito plana. E quando a gente vai ver o SRTM, de 30 por 30 metros, ele representa uma área de quê? 900 metros quadrados por pixel. A gente consegue, inclusive, ver, que nem o Samir mostrou, esse pixelamento aqui na imagem, né? O ALOS ele parece um pouquinho mais borrado, 12,5 por 12,5, no caso aqui desse gratuito que a gente conseguiu. E aqui o Adap 3D, que a gente já consegue ver muito mais nitidamente. Nesse caso aqui, o Christian forneceu a imagem para a gente, né? Ele falou que a própria operadora, ela pergunta para que a gente vai usar essa imagem e como a gente vai usar para o estúdio da Unbreak. É muito importante que não tenham aquelas depressões, que são aquelas áreas que você não tem escoamento para lugar nenhum. Essas depressões elas ficam muito claras aqui no SRTM, no ALOS. Aqui, no caso, a primeira vez que eu peguei essa topografia, eu não sabia para onde que o rio corria, porque nessa área aqui, que é uma área de sela natural, aqui entre essas duas serras, ela está representando como se estivesse subindo. Então, no primeiro momento, eu imaginei que esse rio estava correndo para baixo, na verdade, ele estava vindo para cá. Então, assim, essas depressões elas são constantes nessa SRTM, ALOS. Para fazer estudo de ruptura, para fazer
um traçado de bacia hidrográfica, a gente tem que, no mínimo, tratar essas depressões. Para quem mexe aí com programas de giz, geralmente a gente usa o fio. É muito interessante, a Giovana falou daquele tratamento para fazer esses estudos, né? Tem um modelo hidrológico, não sei se vocês conhecem, quem atua com essa área aí, mas o SWOT, ele compila todas essas ferramentas que tem no Arquihidro e fica muito mais fácil de você fazer esse processo de tratamento para traçar a bacia hidrográfica, para ver a drenagem dos rios e tudo mais. O problema é que como você usa um fio para modelagem hidráulica, não fica muito representativo, porque o fio fica com nenhum piso de shopping nesse lugar, ele fica tudo liso. Então a gente costuma não usar isso. Então aqui eu faço uma comparação também entre perfil longitudinal e seção transversal, nessa parte do rio também. Isso aí tem por volta de 3 km de rio. A gente vê que aqui tem um problema claro de datum vertical, mas o ALOS e o SRTM, nesse caso aqui não tratado, eles seguem o mesmo padrão, ao passo que ao longo do rio aqui, com essa topografia que foi fornecida, a gente tem um comportamento mais esperado, que é aquele comportamento sempre descendo da linha d'água. Aqui a gente tem essa seção transversal, que também é difícil de ver, mas ela pega uma parte bem extensa, de 250 metros, quando esse rio aqui não é tão largo assim. E aqui no SRTM, por conta daquilo que eu falei, ele pega uma informação a cada 30 metros, às vezes você interpola uma coisa que já não está nem na planície de inundação, com alguma coisa que está ali, mais ou menos, e já vai para o outro lado. Você não tem nenhuma calha de rio formada aqui. O ALOS ele representa um pouquinho melhor, mas também não consegue nem acertar a parte que está ao rio, se a gente olhar nas imagens de satélite. Ao passo que essa aqui a gente tem uma calha de rio bem formada. Só uma pergunta. Com esse perfil longitudinal aí, você consegue fazer algum tipo de filtro para que a vegetação nativa, os lugares mais densos, não influenciem nesse estudo? Cara, na época que eu estava mexendo com esse tema, eu li muito sobre isso, cara. E assim, no nível de detalhe que a gente precisa para ter um estúdio da Unbreak bem feito, eu não consegui achar nenhuma informação assim, para filtrar essa vegetação, principalmente ciliar, né, porque ele tem sempre muito bem preservado a vegetação ciliar. Você consegue ver o rio, você consegue ver aqui pela vegetação ciliar. Então, assim, fica difícil representar. A partir dessa imagem crua, que é o SRTM, cara, o melhor que você consegue no caso, assim, depois de desistir, né, por conta, assim, aqui tem uma outra barragenzinha da Anexa, que tem um volume muito menor. O primeiro estudo da Unbreak que foi feito em cima dela, não teve tratamento nenhum. Ela correu toda para essa depressão aqui e ficou aqui. Ela nem chegou no rio. Então, assim, é difícil, cara. Você tem que, sei lá, pegar todos os pontos, mexer ali um pouco, pelo menos para representar bem, porque imagina você entregar uma mancha de ruptura para o cliente que ela não passa nem pelo rio. Então, assim, né? Agora, respondendo a sua pergunta, eu não conheço nenhum filtro para isso, não. O máximo que eu conheço é o fio, e além disso, você tem ferramenta que nem no topo de raster, que é o Stream, mas ele cria umas calhas muito grandes, que aí já fica pior para o outro lado, entendeu? Bom, aqui o levantamento SRTM, nessa mesma parte também, isso aí eu estou mostrando aquela cela que a gente vê entre os dois rios. Foi interessante que eu tive a oportunidade de ir lá e conversar com o pessoal da Anexa de lá, eles falaram que isso aí funciona como um controle natural para X. A partir de certo momento, quando o rio enche demais, a parte de montante, ela inunda toda, e daqui para jusante não inunda nada. Então, essa aqui é uma parte bem expressiva do comportamento desse rio aqui. E quando a gente olha essa imagem SRTM, essa região do Talveg aqui, na hora que passa entre essas montanhas, ela sobe. Então, se eu rodo um estúdio da Unbreak aqui, eu não passo dessa parte. Ou se passar, aquele é uma parte que vai reter muita água, muito material, né? Então, esse tipo de coisa tem que ser tratado também, né? Isso aí, já olhando pelos outros lados, a SRTM não consegue de jeito nenhum caracterizar os meandros do rio. Você vê meandros subindo o morro de um lado, meandros subindo o morro do outro, subindo o morro do outro lado, e vai subindo o morro para todo lado. Então, se você apresenta um estudo de ruptura em cima de uma topografia dessa aqui, ela não vai seguir o rio de jeito nenhum. É isso aí que eu estou querendo mostrar, né, nessa imagem.
Então, tem que dar um tipo certo de tratamento em cima disso. Aí, passando para o estudo de caso, a barragem Aroeira, da Anexa, localizada lá em Vazante. Essa barragem ela é relativamente grande, é uma barragem de contenção de rejeito, clarificação e recirculação de água. Isso aí são algumas informações da barragem, né? Mas a gente vê que o volume é bem alto, 2 milhões. Isso aí são algumas fotos da barragem, isso aí é o maciço, a parte jusante. A fotografia passando lá embaixo, né? Aqui é o curso d'água logo a jusante da barragem. A gente vê que ela tem uma vazão expressiva, né? Apesar de que, se você for olhar, isso aí não dá 5, 6 metros. Então, assim, para ter uma topografia que represente isso aí, ela tem que ter uma precisão boa. Isso aí é onde esse curso d'água emboca no Ribeirão. Esse Ribeirão já é bastante expressivo, já, mas é isso aí que eu estava falando antes. Você tem essa mata ciliar, você tem que ter um tratamento por parte de um profissional, uma pessoa que consiga fazer, representar esse rio. Dois estudos de ruptura foram realizados para essa barragem, um em 2017, no caso com a SRTM, e o outro em 2019, agora com a da 3D. E assim, as variáveis são bem próximas. O Otton que tratou dessa parte, mas assim, tinha um professor meu que falava sempre, eu tratava muito de modelagem, falava, olha, se você entra com dado ruim, não tem como você esperar sair com dado bom. Então, assim, a gente tem esse tanto de incerteza no estudo da Break, que é o volume escoado, que tem várias metodologias de cálculo, a abertura da brecha, a rugosidade do terreno de jusante, que por mais que a imagem de satélite seja fácil de representar, a bibliografia sobre isso aí não é muito clara. E, além disso, a gente tem a topografia, né, que é mais uma variável desse fator aí, além da reologia, do escoamento e tudo mais. Então, assim, a gente precisa ter, no mínimo, uma topografia boa, para o restante ficar, né, a cargo só da hidrologia mesmo, né, que é a minha área de expertise e a área do outro de expertise. Então, nesses dois casos, todas essas variáveis eram a mesma, né, ou próximas, e o que mudou foi a topografia. Aqui está o hidrograma de ruptura de cada uma delas. No caso, uma foi por volta de 6.500 de vazão de pico, enquanto a outra foi um pouquinho mais, 7.000, mas o volume mobilizado foi basicamente o mesmo. E aqui é a comparação de resultados. Essa comparação, assim, eu vou manter só em poucas partes aqui, mas representa bem a diferença que a gente vê entre um e outro. Isso aí é o remanso da ruptura. A gente vê que o remanso ele segue os meandros nessa mancha vermelha, que é a W3D, não sei se está dando para ver direito, mas essa parte aqui, até o ponto que ela fica canalizada no rio, e isso é de se esperar. Fora que ela segue direitinho aqui os meandros, localização do rio e tudo mais. Enquanto a SRTM, isso aí depois de muito esforço para tratar essa topografia por minha parte, ela segue mais ou menos, mas assim, de forma difusa, né? Dá uma ideia boa, mas um pouquinho mais difuso. Não segue meandro, nem nada disso. Bom, ela se adequa melhor aos cursos d'água. Isso aqui, não no caso dessa barragem, mas em diversos outros estudos, às vezes você tem uma ponte passando ali e tem a mancha passando do lado da ponte. Então, assim, o estudo você fica meio sem jeito de mostrar o estudo, porque essa topografia te deixa na mão. Mas aqui a gente vê ela seguindo o rio, no caso da mancha vermelha, enquanto na mancha amarela passa direto. Isso aqui também mais remanso, que a gente pega por conta da topografia, remanso para cá, que na topografia SRTM a gente não tem muita chance de pegar. Aqui é uma comparação de resultados, no caso da profundidade do fluxo, em cada um dos dois estudos. Eu estou mostrando aqui só a profundidade, mas isso aí também se adequa aos mapas de velocidade, de risco hidrodinâmico e tempo de chegada, tá? A gente vê que aqui no caso da SRTM, a propagação, né, em função da profundidade, ela é muito mais difusa. Você não consegue ter um padrão aqui seguindo calha ou não seguindo calha. Então aqui o resultado fica um pouco prejudicado, ao passo que aqui você consegue ver a profundidade. E isso aí também se vê na velocidade e tudo mais.
seguindo um comportamento diferente na calha principal, na calha secundária e na corrente de inundação. Muito mais discretizado, enquanto esse aqui está mais difuso. Eu não sei se o esquema de cor foi muito bom para mostrar aqui, mas é isso que vai no mapa. Aqui é a mesma coisa. Você vê nesse meandro aqui, ó, seguindo um meandro legal, ao passo que isso aqui fica muito mais difuso. E a abrangência da mancha, né, que muda completamente. É isso que eu tinha para falar.